Oi, Maíra, tudo bem? Olá, Então, tudo e você, Ariane, tudo? tudo certo. Nós vamos falar aqui hoje para ver. Tu tá de fone ou tu tá sem o fone? Tô com fone, tô com fone. A gente vai começar hoje, então, a nossa proposta é falar um pouquinho sobre a pessoa idosa e a violência no âmbito doméstico, né? Nessa parte, nesse período de isolamento, especialmente. Eu vou apresentar alguns dados sociais aqui com relação à população idosa, para que a gente possa depois dar uma conversadinha. Pode ser? E aí, quem Ótimo, também beleza. vai contribuir no chat, aqui nas conversas do Instagram, eu vou observando e depois eu vou trazendo aqui as informações. Bom, a gente tem uma grande população idosa no Brasil, né, e se fala muito em violência contra a pessoa idosa. No âmbito da violência doméstica, mais ainda, né, é onde realmente acontecem as violações de direitos. Mas eu queria trazer uns dados que, para mim, são importantes da gente verificar agora. Nós temos, segundo o PNAD, né, que é um levantamento que o IBGE faz todo ano, a atualização do PNAD em 2020 é que a gente tem 4,3 milhões de idosos morando sozinhos, né? É uma população grande, e quando a gente fala em violência doméstica, a gente sempre fala do idoso que mora com a família, e a gente esquece do idoso que mora sozinho, que talvez não tenha família ali no dia a dia. E São Paulo é a maior concentração de idosos que residem sozinhos, e a gente tem o Amapá como menor, né? Santa Catarina, que a gente fala para o Brasil todo aqui, mas eu vou dar um pouquinho mais de ênfase no nosso estado. Santa Catarina, a gente tem 32% de idosos que moram sozinhos, mas nós temos 68% que moram com alguém, ou com cônjuge, ou com familiar, ou com amigo, ou em instituição. Quando a gente fala em violência doméstica, a gente tem falado em 100%, né? Porque não é porque não moram juntos que a violência não é doméstica, correto? É verdade. A gente tem ainda, pelo Disque 100, do ano passado para esse ano, um aumento de quase 30% da violência contra a pessoa idosa, dos registros de violência no Disque 100, né? Todo mundo que trabalha com idoso sabe que a maior violência é a negligência, que pode ser alimentar, a negligência de amparo e responsabilização, a negligência com relação à higiene e com a parte de acesso à saúde. Depois tem a violência psicológica, o abuso financeiro e a violência física, né? A Maíra, eu acabei não apresentando, a Maíra é psicóloga, tem uma larga formação acadêmica e hoje ela trabalha na delegacia especializada da criança, adolescente, mulher e idoso de São José. Para quem não sabe, é um município da Grande Isso. Florianópolis. E tem uma larga experiência na parte de atuação com relação às prováveis vítimas, né, e os prováveis agressores na relação da violência. Isso foi uma coisa que eu aprendi com a Maíra. A gente não pode chamar de vítima e agressor, porque a gente não sabe ainda se é a vítima ou se é o agressor, né? Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua experiência enquanto psicóloga de uma DPCAM, mais especificamente agora, nesse momento de isolamento, né? Como é que se deu, como é que estão se dando, porque a gente ainda está em isolamento social, já com um pouquinho mais de liberdade de sair, mas a gente ainda tem esse isolamento. Como é que estão chegando os casos para vocês? Se houve, de fato, um aumento do registro de casos de violência, né? E como é que vocês estão conseguindo atuar, se é que estão conseguindo atuar com relação à pessoa idosa, nesse momento em que o acesso a eles fica muito mais restrito do que já é no dia a dia. Sim. Bom, primeiro eu agradeço muito a oportunidade, né, de dialogar sobre violências, porque é um tema que sempre me interessa muito, e sobre a temática da pessoa idosa, realmente, nos últimos anos tem me interessado bastante, e tem me preocupado como há um silêncio para se falar desse público, né? Ainda que a gente tenha um Estatuto do Idoso já vigorando há alguns anos, mas a nossa sociedade é muito adultocêntrica, né? Então, a formação dos profissionais e mesmo as políticas públicas ainda são muito pensadas para o sujeito adulto. Se conseguimos alguma conquista em relação à criança e adolescente,
ela é pequena, né? E quando se fala da população idosa, acredito que ainda é menor. Bom, temos um problema, né, nesse momento com o atendimento ao público idoso, porque esse atendimento tem funcionado de que maneira? E aí eu vou falar da nossa realidade de fato aqui da Grande Florianópolis, né? Ele tem acontecido por telefone. Então, esse sujeito, né, essa vítima, ele faz o registro. Na maioria dos casos, esse registro seria feito pela delegacia virtual. Então, o registro presencial tem acontecido só em casos extremos, quando há necessidade de emissão de guia de exame de corpo de delito. Então, aí nós já restringimos aos casos de violência física, né? E as situações de flagrante. Afora isso, o sujeito é orientado a fazer o BO pela internet. Bom, já de saída começa um empecilho, né? Porque uma pessoa idosa muitas vezes tem dificuldade de lidar com essas tecnologias, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu que acompanho diariamente os BOs, até agora não me recordo de ter recebido, e eu estou há mais de 1 mês e meio nessa situação de quarentena, atendimento remoto, não me lembro de ter recebido nenhum BO envolvendo pessoa idosa, né? Em que a pessoa idosa tenha sido a comunicante. Recebi sim um BO registrado por um filho, né? Mas imagina, eu estou lembrando de um agora, né? E a quantidade de BOs que eu recebo é imensa. Então, a gente já se preocupa com essa situação. A outra fonte de denúncia que é recebida pela delegacia, além dos boletins de ocorrência, então, seriam os canais de denúncia, né? Então, o Disque 100, né, que é um serviço que atende em Brasília, né? E depois é encaminhado aos municípios, e o Disque 180 no caso da vítima mulher, né? Então a idosa poderia fazer esse registro. Mas não tenho recebido essas notificações de nenhum público, né? Então desconheço como está funcionando o serviço em Brasília, mas nós não temos recebido. Localmente, né, as pessoas conseguem fazer também as denúncias pelos telefones da Polícia Civil, né? Tem sido mais ágeis. A maior parte dos conflitos, né, que são registrados, das violências, melhor dizendo, são registradas por um dos filhos mesmo. Isso é o nosso cotidiano, né? Um dos filhos registra uma situação que estaria sendo cometida por um outro filho, né? Então, o irmão ou a irmã. Então, acontece sim de haver conflitos familiares que surgem, né, se atualizam nesse momento, né? Agora, imagine como é delicado para a pessoa idosa ser chamada numa delegacia para falar de um conflito entre filhos, né? Então, a pessoa idosa se vê, eu vou me comprometer com um deles e vou, né, trazer um relato que pode prejudicar um outro. Então, esse obstáculo que é o nosso cotidiano, né? Porque se a vítima não traz uma informação, o depoimento dela acaba sendo frágil, logicamente a gente poderia procurar provas testemunhais com outras pessoas, né? E mesmo, lógico, no caso do exame de corpo de delito, temos a prova material. Mas, de fato, é um inquérito frágil se não tem esse relato da vítima, né? E como muitas vezes a nossa sociedade não se compromete, então não há um vizinho, né, que se comprometa a prestar um testemunho, não há um familiar da família extensa, então, que se proponha a relatar, nós ficamos muitas vezes com depoimentos dos dois irmãos ou irmãs, enfim, e é uma situação muito delicada de ser apurada, né? E que muitas vezes se origina não num maltrato, numa violência contra o idoso, mas como uma desavença entre os irmãos, né? Entre os filhos. Eu, pelo menos, como advogada, acompanho bastante isso, assim, né? O idoso é usado através da alienação parental entre um para atingir o outro filho, né? Os irmãos acabam entrando em algum conflito, né? Exatamente. É como se fosse até, a gente poderia pensar, uma espécie de alienação, né, parental, mas às avessas, né? Porque essa pessoa idosa também muitas vezes está numa situação de vulnerabilidade, não só física, mas psíquica, né? Esse sujeito
estar sob cuidados, né? E também numa sociedade que apregoa, por exemplo, o valor da mãe como tendo um amor incondicional, né? Imaginem como é difícil para uma mãe, muitas vezes, denunciar o próprio filho, ou prestar um testemunho que ela relate que o filho cometeu violência contra ela. Uhum. Então, isso torna o sujeito vulnerável, assim como a gente poderia pensar na criança e adolescente em outros momentos, né? Sim. Aqui a ideia não é infantilizar o idoso, mas sim considerar a situação de vulnerabilidade a qual ele se encontra em muitos momentos afetiva, né? Principalmente também, né? Eu queria trazer uma abordagem que, quando a gente teve a oportunidade de dividir a aula na Estácio, eu trouxe uma abordagem que eu particularmente não vejo muita gente trazer, que é a questão da violência do ponto de vista de um agressor que não quer ser violento, mas que ele acaba se levado a agredir ou levado a cometer crimes por uma situação de estresse, por uma situação de cansaço extremo, por uma questão de falta de apoio da família ou de apoio da rede de saúde, da rede de assistência, e isso faz com que ele, sobrecarregado, acabe descarregando justamente em quem ele deveria cuidar. No momento em que a gente fala de isolamento social, sempre me vem isso à cabeça. Esse idoso ficou dentro de casa com alguém. Esse alguém não pode entrar. Outras pessoas não podem entrar. Logicamente, a gente está com essa pessoa dentro de casa com o idoso completamente envolvida num cuidado que ele não pode compartilhar com mais ninguém. Isso, eu fico tirando, né? Eu, enquanto isolada socialmente, eu tive dias de estresse assim terríveis. Eu fico imaginando quem, além de cuidar de si, tem que cuidar do idoso, né? Como regra geral, eu sempre coloco isso, tem pesquisas que colocam que quando um idoso tem um único cuidador familiar, esse cuidador ele vai se tornar um agressor em algum momento. Por mais que ame, por mais que ele esteja ali tentando fazer o seu melhor, em algum momento ele vai descontar a frustração, ele vai descontar a raiva, descontar o estresse, nem que seja com palavras duras. Dentro do Estatuto do Idoso é uma violência, né? Então eu fico sempre preocupada com agora, quando a pessoa que não tem o perfil de agressor, mas está colocada numa situação em que ele fica vulnerável e daqui a pouco ele vai cometer algum tipo de violência contra o idoso sem querer, né? Mas sendo condicionado pela situação atual. Enquanto psicóloga, tem alguma coisa que a família que não está em contato com o idoso pode fazer? Tem alguma coisa que esse cuidador que está lá isolado com o idoso dentro de casa pode fazer para que essa relação fique tão estreita, não chegue num limite de violência? Esse debate, né, ele é fundamental também quando a gente pensa na violência como um todo, né? Se pensarmos também na violência contra a criança e adolescente, o direito vai se preocupar com a intencionalidade, né? Vai se preocupar com o dolo, vai se preocupar em saber se aquele sujeito tinha consciência racional do que ele estava fazendo. Muito bem, a questão é que o ser humano não é movido só por essa consciência racional, né? Então, por mais que a gente saiba que não se pode ter determinadas condutas, vários fatores levam a gente a agir daquela maneira, né? Então, imagine um familiar cansado, né? Nesse momento em particular que vivemos, com problemas financeiros, né? A situação do confinamento, aqueles conflitos que já existem, mas que caso as pessoas transitassem por outros espaços, né, poderiam ser refrescados, vamos dizer assim, nesse momento não. Então, imaginem, isso é uma panela de pressão, né? Então é lógico que a gente precisa entender que esse cuidador, a função de cuidado, independente de com quem seja, essa função de cuidado ela é muito estressante, né? Como você bem falou, se esse sujeito não pode compartilhar, em algum momento ele vai adoecer, né? Esse adoecimento pode se manifestar em atos violentos mesmo, ou outras formas de adoecimento, né? Então, o que a gente pensa, né? Mais uma vez,
E isso é difícil falar numa sociedade cada vez mais individualista, né? Mas, assim, os velhos, eles não são só dos filhos. Os velhos são de uma comunidade, né? Antes disso, eles são de uma família mais extensa, mas eles são de uma comunidade, eles são de uma sociedade. E aí fica difícil a gente entender que o meu vizinho velho também é responsabilidade minha, de alguma forma, né? Eu senti que eu posso contribuir com esse sujeito, que eu devo algo a ele, né? Que aquilo que eu tenho hoje na minha vida, eu devo às conquistas de uma outra geração, né? Então, é muito difícil ter essa noção histórica também, né? Para muitos, né? Compreender que algumas conquistas que nós tivemos se deram por gerações anteriores, né? E a gente deve isso a eles, né? Então, fica muito difícil para esse cuidador compartilhar qualquer tipo de troca, né? Claro que aqui eu estou falando de uma rede informal, né? A gente poderia também lembrar da rede formal. Então, o poder público, o que ele oferece em termos de atendimento, né? E esse atendimento não só de assistência social, mas também inclui isso, logicamente, mas a saúde e a mobilidade, né? Então, eu fico sempre imaginando como é difícil para um idoso subir um ônibus, né? O simples degrau de um ônibus torna muitas vezes inviável esse sujeito ir sozinho até um local que ele poderia ir, ele teria condições de ir, ele está limitado. Então, são vários dilemas aí que a gente encontra, né? Mesmo eu vejo que talvez esse da mobilidade e dos serviços, né, claro, oferecidos a eles, são falando em rede formal, mas eu gosto sempre de lembrar também da nossa responsabilidade enquanto sociedade também por esses velhos, esses idosos, né? Um belo exemplo disso que tu está colocando com relação aos memes que surgiram, falando da pessoa idosa, né? As piadas que fazem porque o idoso não quer ficar em casa, porque o idoso... Ok, é uma questão que a gente tem que tentar trabalhar. Eles são, de fato, grupo de risco. Pode até nas pesquisas, criança pegou, adulto pegou, adulto morreu, mas eles são um grupo de risco maior, porque eles regra geral, têm um organismo já com mais comorbidade, eles têm aí, o carro deles já está com o motor mais usado que o nosso, né? E aí se cria, de novo, é o reflexo daquilo que tu falaste, assim, a gente cresce sem conseguir identificar na pessoa idosa um sujeito que é de responsabilidade de todos. Então, é mais fácil fazer a piada do que parar para conversar com o idoso e tentar, né, colocar ele como também responsável pela própria saúde. O idoso, eu não sei, por não ter tanto acesso à tecnologia ou por vir de uma época em que a medicina não era tão aprofundada, é engraçado que ele acaba tendo condutas de autonegligência muitas vezes, achando que está fazendo certo. Então, o diabético que não se cuida, o hipertenso que não se cuida, e agora aquele que acha que pode passear na rua porque não vai pegar o corona. Né? Essa autonegligência acaba fazendo com que os filhos se tornem novamente, os cuidadores, né, se tornem novamente pretensos agressores. Eu sei de casos de filhos que estão trancando a porta de casa-chave e o idoso não sabe onde é que está a chave. Né? Mas é o jeito, segundo o filho. Né? Não é o jeito. O estatuto do idoso não é o jeito. Né? Mas, de novo, nesse momento, eu digo para todo mundo, vamos no caso a caso. Vamos falar de família. Mas é o que está acontecendo agora. Né? Essa parte choque de gerações de cultura e da falta do entendimento de quem é o idoso na sociedade é que está fazendo com que surjam esses problemas e que fique, para mim, tão transparente que a sociedade não sabe nem respeitar o idoso, nem entender qual é o papel dele dentro da própria família, dentro do próprio meio social em que ele vive. Não sei se essa é a tua percepção. Sim, até isso que você traz é interessante para pensar na questão da autonomia, né? Porque é sempre difícil para nós, quando estamos na função de responsáveis por alguém, né?
nós dosarmos isso, né? Sabemos até que ponto aquele sujeito singular, e você falou muito bem, cada caso que vai dizer isso, né? Então, o grau de autonomia que aquele sujeito tem ou não tem, né? E isso não tem receita, né? Isso daí não é delimitado por uma faixa etária, isso não é delimitado por um outro dado. Vai ser em cada caso. Porque, de fato, é um dilema, assim, mais uma vez falando, como é na situação de criança e adolescente. Nós estabelecemos alguns marcos etários, né? Mas quem vai melhor dizer se aquela criança ou adolescente tem condições de fazer uma coisa ou outra, assim como o idoso, se ele ainda tem condições de fazer uma coisa ou outra, muitas vezes é o quê? É a nossa conexão com esse sujeito, né? Se a gente de fato está preocupado com esse sujeito ou a gente está preocupado conosco, né? Porque aí, assim, se eu tranco a porta porque eu estou querendo sair, porque eu tenho minhas coisas para fazer, aí é uma coisa, né? A outra questão é se com aquele sujeito, de fato, não há outra modalidade, né, de intervenção possível. Então, se o foco for aquele sujeito, aí sim. Agora, muitas vezes a gente toma algumas atitudes por conta do nosso estado mental, né? Porque a gente está cansado, a gente está irritado, e aqui não é nenhuma crítica, né? Porque, como foi bem falado há pouco, nos identificamos com a posição do cuidador, que é estressante, é angustiante, é claro, mas só respondendo esse ponto, né? O que seria o mais adequado? Vai ser cada caso, e se a gente realmente estiver pensando no sujeito e não nos orientando pelas nossas preocupações, o nosso estado mental, né? O idoso, ele, na nossa sociedade, ele é muito alvo de preconceito, tanto que a gente não gosta de usar a palavra velho, né? A gente usa como xingamento, né? Então, a palavra velho ser usada como xingamento demonstra muito que a gente não gosta do passado, né? Então, uma sociedade que não gosta do passado, uma sociedade que gosta do futuro ou descarta, quer descartar o passado, quer viver de futuro, né? Negando que o passado nos constitui, ainda que ele não nos determine, né? Ele nos constitui. Vai ser uma sociedade que vai ter, sim, um rechaço ao idoso, né? E a tudo que ele traz. Então, o idoso, o que ele gosta de conversar? Ele gosta de conversar sobre o passado, né? A memória que é mais preservada, no caso dele, é a memória remota. Então, a conversa dele vai ser sobre o passado, né? E nem sempre as pessoas gostam de falar sobre o passado. Na nossa sociedade descartável, que tem a descartabilidade como um valor, né? Muitas vezes estar com essa pessoa vai ser angustiante, né? Então, temos que pensar nessa pergunta, se a gente está pegando mais uma vez, né, um exemplo, fechando um idoso porque não há outra forma, ou porque a gente não está conseguindo estar com ele, a gente já não conseguia estar. Eu sempre, quando falo de idoso, eu gosto de lembrar as pessoas que a gente não tem só no Brasil, nós envelhecemos a população de forma muito rápida, né? Cresceu o volume de idosos na sociedade de forma muito rápida, muito maior do que aconteceu na Europa, por exemplo. Então, a gente tem vários grupos característicos de idosos. Enquanto a gente tem a idosa que hoje tem 70 anos e que sempre foi a dona de casa, que cuidou dos filhos, veio de uma família patriarcal, se é viúva, ela depende da pensão do marido. Enfim, a gente tem essa mulher na sociedade, né, que foi ensinada que a voz é do marido, e se o marido faleceu, o filho mais velho assume a voz da família. A gente tem essa idosa na sociedade, assim como a gente tem a idosa de 70 anos que trabalha, que cuida da própria vida, que já veio de uma família que conseguiu lidar com o papel da mulher, porque é uma geração que ainda tinha, né, uma série de degraus ainda para vencer em relação à mulher. Então a gente tem essa idosa de 70 anos, mas que ela vai mesclar um pouco da sociedade machista e patriarcal com a cultura dela. E a gente tem a outra idosa, que é aquela que optou por não se casar, ou que enfrentou uma sociedade para se divorciar, que já tem um segundo, terceiro casamento, né, que tem netos de 2, 3 relacionamentos. Então, a gente tem um perfil de idoso no Brasil
a gente tem grupos muito diferentes sendo alcançados pela mesma lei, né? E infelizmente o judiciário, né, a atuação do poder judiciário, a atuação do advogado, graças a Deus ela acaba sendo diferente, porque o judiciário ele vai atuar na lei, né, ali na lei, mas nós como advogados inicialmente a gente teria o dever de tentar entender esses diversos tipos de idosos para conseguir entender até que ponto ele é uma vítima, até que ponto ele está tentando organizar a situação, porque muitos têm o entendimento da sociedade que estão inseridos. Essa é uma bandeira que eu levanto da gente não considerar que o idoso é só aquele idoso que não sabe mexer no smartphone, é só aquele idoso que não sabe fazer pedido pelo iFood, é só aquele idoso que não sabe mexer na TV a cabo. A gente tem, eu já tive a oportunidade de trabalhar com uma senhora que ela tinha 84 anos e ela mexia em iPhone, em Mac, não sei o que, muito melhor que eu. E é o que, né? A gente sabe que é raro, mas tem, né? Então, toda vez que a gente fala de violência contra a pessoa idosa, eu acredito, e acho que tu também sabes isso, muito melhor que eu, a gente tem que sempre considerar que no Brasil não tem como a gente tratar um perfil de idoso, né? A gente tem que tentar diferenciar, porque nós envelhecemos muito rápido e a gente teve realmente esses vários tipos. Agora, de fato, a mulher, a idosa mulher, ainda é mais vítima do que o idoso homem, correto? Sim, com certeza o Brasil, pela grandeza até que ele tem, né, vai ter todas essas diferenças regionais mesmo, né? E também eu queria destacar aqui um pouco a diferença se esse idoso é do espaço urbano ou rural, né? A gente vai ter uma diferença muito grande, inclusive de acesso a tecnologias, como você colocou também, e de valores, né? Então isso vai ser muito diverso. Com relação ao gênero, de fato, e aí como o machismo ele é democrático mesmo, né? Ele atinge todas as etnias, todas as raças, né? Enfim, e todas as idades, parece, né? Então, de fato, a gente percebe claramente que a mulher idosa, ela é, sim, mais vítima de violência do que um homem, né? E aí, o desafio para nós, né, é lidar ainda com isso, né? Porque nós temos, para vocês terem uma ideia, temos notícias de casais de idosos, né, em que o homem estupra a mulher, né? Então, o homem de mais de 80 anos cometendo estupro. Isso não é um caso, não é um nem dois, né? Então, claro, e aí nós tivemos, primeiro, os efeitos das medicações, né, o Viagra e afins, mas não é só isso, porque a gente sabe que o estupro não se dá apenas por penetração, né, e muito menos por penetração de pênis. Então, o que está em questão ali, o que isso evidencia, é a submissão do papel feminino, né, a essa figura masculina. Também queria destacar a questão dos filhos tendo violência contra a mãe, né? Então, realmente, a gente percebe mais a mulher, né, submetida à violência do que um homem, por exemplo, por parte dos filhos, estou falando, né? E aí eu penso que há esse, como já mencionei, ainda de forma rápida, esse valor, né, da figura da mãe, né? Então, a mãe como sendo aquela figura cristã, né? Então, do amor incondicional, do amor sofrido, aquela que coloca a relação com os filhos acima de qualquer coisa. Então, para ela, isso sempre vai estar acima de qualquer coisa, inclusive, às vezes, da dignidade, da integridade, né? Então, isso vai realmente levando a essa dificuldade até para denunciar, para pedir ajuda, né? Porque ela própria se sente culpada, né? Ela sente que ela falhou, né? E até um ditado popular, né, que se brinca dizendo tudo é culpa da mãe, né? E nisso, talvez a psicologia tenha falhado também, né? Todos nós, na tentativa de entender, por exemplo, porque uma sociedade no pós-guerra apresentava determinadas características, né, determinados efeitos, muito se chegou à explicação de que era alguma coisa na relação com a mãe, né? Numa sociedade em que essa figura do cuidado
era exclusivamente destinada a uma figura feminina, né? E isso trouxe muitos danos, né? Hoje a gente complexificou a compreensão, claro, do que se dá no desenvolvimento humano, né? Mas no primeiro momento a explicação foi de que os maiores danos eram causados por essa relação anterior e que é uma relação que se dá ainda até hoje, né? Prioritariamente entre uma mulher e um bebê, né? Ou uma bebê. Mas hoje já se complexificou isso, né? E se sabe que muitos outros fatores, inclusive históricos, políticos, econômicos, que vão influenciar numa relação não bem sucedida. E se a gente for trazer isso para esse momento de isolamento, é muito provável que a gente vá localizar um maior percentual de mulheres cuidando do tão em isolamento do que homens, porque a gente ainda não conseguiu se desvencilhar dessa equiparação de cuidado igual mulher, né? Então, tanto se a gente vai nas casas geriátricas, a gente encontra muito mais mulher, porque a mulher cuida do seu marido até que ele morra, mas o marido não cuida da mulher quando ela fica doente. Não que ele não queira, é porque ele não foi ensinado, ele não sabe fazer, né? Mas voltando ao nosso tema principal aqui, que é o isolamento, me preocupou que um boletim de ocorrência, e ainda foram terceiros que fizeram isso, num momento em que as casas estão realmente fechadas. Isso traz a importância de que os vizinhos, porque quando a gente está todo mundo isolado, a gente escuta mais o vizinho do lado, né? Talvez a gente trazer a responsabilidade para nós, né? Muitas pessoas acabam não denunciando pelo medo de serem chamadas para testemunhar e acabar se envolvendo em um inquérito que, no final das contas, né, no jargão aqui brasileiro, a pizza não vai para frente, a mãe vai dizer que não sofreu a violência, o pai vai dizer que não sofreu a violência, e aquele vizinho se indispôs com todo mundo, né? Deve ser também a mesma desculpa com relação à violência de gênero, enfim. A pessoa não quer se meter porque ela pode ser responsabilizada em algum momento, né? Então, eu peço e deixo o meu pedido aqui para que as pessoas abram um pouco os ouvidos, já que agora a gente não consegue enxergar tanto, mas que abram um pouco. Tá dando aqui caiu. Gente, eu vou colocar a Maíra de volta porque ela saiu. Só um minutinho. Que a gente tem mais uns 10 minutinhos aqui. Deixa eu só procurar por ela. Ela saiu, tem que esperar ela voltar pro Instagram. Bom, mas de toda forma, eu vou só colocar aqui, são duas questões que apareceram aqui que eu me sinto confortável de responder, que uma é uma pergunta que quando nenhum filho quer cuidar da mãe, alguém colocou que tem 5, o meu som tá ruim, gente? Quando alguém coloca que o filho, a mãe tem 5 filhos e ninguém quer cuidar da mãe, se isso é negligência ou se isso é abandono. Pode ser as duas coisas, né? O que dá para a gente entender do ponto de vista jurídico é que é possível buscar a atuação do judiciário para que venha intervir e determinar a responsabilidade de cada um desses 5 filhos, né? Então, cada um dos 5 filhos vai ser responsabilizado dentro da sua possibilidade. Quem pode pagar a pensão, vai pagar a pensão. Quem não puder pagar a pensão, vai ajudar no cuidado. Enfim, essa é uma questão. Alguém colocou ali que, de fato, os homens morrem mais cedo. E morrem mais cedo. O que eu quis dizer é que, do ponto de vista das instituições de longa permanência, a maior parte das mulheres que lá estão, elas têm marido vivo. Agora, os homens que estão lá, né, geralmente é porque ficaram viúvos. Porque se as mulheres fossem vivas, estariam em casa cuidando deles. A revelia da própria condição de saúde. Deixa eu ver se a Maíra conseguiu entrar. Eu acho que a Maíra caiu para todo sempre. Deu, achei. Vou colocar ela de volta. Então, com essa questão que tem 5 filhos, 10 filhos, 20 filhos, gente, todo mundo pode ser responsabilizado pelo cuidado, tá?
Essa é uma questão que o Estatuto do Idoso traz bastante específica. Inclusive, o Estatuto do Idoso, ele tem como previsão o abandono afetivo, coisa que o Estatuto da Criança e do Adolescente não traz de forma clara. Então, um filho pode ser responsabilizado por não dar afeto ao pai, tá? Enquanto que lá no Estatuto da Criança e do Adolescente se fala do afeto, mas no Código Civil se fala só de alimentos, né? E a gente já viu aí vários processos de responsabilização por dano contra um pai que não participou ativamente da vida, dano afetivo. E nem sempre é considerado dano afetivo, tá? Então, são caso a caso. Agora, o idoso, a não ser que se prove o contrário, a pessoa acaba sendo responsabilizada por abandonar afetivamente. Eu queria colocar uma outra questão, a Maíra acho que realmente está com problema de conexão e eu vou continuar aqui. Eu queria colocar uma outra questão muito importante, porque quando a gente fala do idoso, o idoso isolado ou não, a gente fala muito da negligência. Quando você quer fazer algum tipo de atuação, a Maíra entrou de novo. Quando você pensa no idoso, você pensa na negligência. A pessoa não fornece alimentação, a pessoa não fornece o cuidado, a pessoa não fornece a atenção que o idoso precisa. Agora, é importante trazer uma outra questão aqui, no meio do isolamento. Oi, Maíra. Caiu, mas voltou. A gente tem mais 3 minutinhos só, então eu só estava comentando aqui que quando a gente fala de idoso, a gente sempre fala muito de negligência, né? Mas que não é só a negligência que acontece contra o idoso. Talvez, e eu digo isso sempre num tom assim de quem está perto do idoso, mas eu não tenho dado para isso, porque de fato não acontecem os registros, mas talvez nesse momento de isolamento o que mais esteja acontecendo é uma abertura para que aconteçam os crimes patrimoniais e de retenção de cartão de benefício. Porque é a desculpa necessária. Não pode sair de casa para ir ao banco, de que o idoso não pode sair de casa para fazer o seu saque do benefício numa lotérica. Então, aquele cuidador vai dizer, me dá aqui o teu cartão, me dá aqui a tua senha, que eu vou até o banco ou até a lotérica para fazer o teu saque. Então, essa questão de patrimônio, olha pai, olha mãe, assina aqui essa procuração para mim, porque enquanto vocês não puderem sair de casa, eu vou fazer o que for preciso. Tem que tomar muito cuidado e as famílias precisam conversar sobre isso, principalmente quando o idoso está sob os cuidados de uma pessoa só e a gente acaba não tendo acesso. Então, crimes patrimoniais, quando alguém retém o cartão, quando alguém pede para assinar alguma procuração, algum documento, quando o idoso fala, assinei um documento, o isolamento social, ele deixa uma questão muito propícia para que, não é só a negligência, e não estou dizendo que é menos importante, mas para que esses crimes patrimoniais aconteçam, né? A retenção de cartão é algo que, em 2019, salvo engano, houve um boletim de ocorrência em Santa Catarina registrado. Um boletim de ocorrência. E se a gente for conversar com os advogados que trabalham com idosos, com direito previdenciário, a gente vai ver que isso é muito comum. Do familiar pegar o cartão, usar como se dele fosse e vida que segue, né? Então, uma sugestão que eu sempre deixo é, se o idoso tem conta bancária e alguém está fazendo a transação bancária porque o idoso não consegue se locomover ou porque está em isolamento, que a família peça, então, a retirada de um extrato bancário para comprovar as movimentações bancárias do idoso, né? Não liberar acesso da conta bancária por aplicativo, a conta do idoso. E se alguém tiver essa liberação por aplicativo, que também preste conta. Então, vou encerrar aqui, porque a Maíra realmente não conseguiu mais voltar. De toda forma, quero agradecer a participação dela, ao Notório Saber pelo espaço tão privilegiado, a audiência de vocês, né, que ainda se falar com relação ao idoso, ainda a gente trata de uma maneira muito superficial, como se fossem coitadinhos, como se fossem pessoas incapazes, como se eles não tivessem mais direito à autonomia. Então, eu queria deixar para vocês
esse pedido de abrirem os ouvidos nesse momento de isolamento. Se houver uma pequena suspeita de que algo não está certo, busquem fazer uma denúncia. Eu disse que SEM aceita a denúncia anônima. A gente tem em Santa Catarina, em outros estados, a delegacia online, que a gente pode fazer também. Em Santa Catarina, aceita anônima. Em Santa Catarina, hoje, não é possível fazer, pelo menos no sistema, a gente não tem como fazer o BO de violência física, mas eles estão aceitando quando a gente coloca em outros crimes. A Maíra voltou, vou tentar conectar com ela para ela se despedir de vocês. E tem também o 180 quando a mulher é vítima da violência, independente da idade. Então, gente, é uma obrigação. Quando a gente pega o Estatuto do Idoso, diz que é responsabilidade da sociedade, do Estado e da família. Se a gente pega, como está escrito lá, então a primeira responsabilidade do idoso, de cuidar do idoso e de enfrentar as questões com relação ao cuidado e tentar não fazer com que o idoso seja vítima de violência, né, é da sociedade, né, é da sociedade. Então a gente tem que assumir a responsabilidade de falar pelo idoso quando ele não pode ou quando ele acha que não pode. Tem um último dado: o idoso muitas vezes não denuncia os filhos ou não aceita fazer nenhum tipo de testemunho contra os filhos, porque na cultura que a gente tem hoje, quando um filho falha, quando um filho comete algum crime, o idoso se sente corresponsável. Ele acha que ele falhou na criação do filho, que o filho se tornou aquilo por culpa dele. E a gente ainda tem muito idoso que busca a questão da valorização do sobrenome da família. Então, se ele denuncia o filho, ele vai estar colocando o nome da família em xeque. Então, ele também não denuncia o filho. A gente precisa ter todas essas informações para que a gente possa tomar a iniciativa de falar por eles e que a gente possa tomar a iniciativa de sair na frente da própria família até, né? Abrir os ouvidos no momento de isolamento e quando esse isolamento acabar, porque vai acabar em algum momento, a gente também possa abrir um pouco mais os olhos para olhar para essa população que não é heterogênea, né? Não é homogênea, ela é heterogênea. Então, ela tem vários perfis, ela tem vários tipos de idosos, ela tem vários tipos de concentrações de pessoas idosas e que a gente precisa olhar para eles com todo respeito, com todo carinho e com toda a admiração que uma pessoa que perpassa pela vida, ainda mais no Brasil, que já passou por tantas situações políticas e econômicas, uma pessoa que perpassa pela vida e que chega acima de 60, 70, 80 anos, merece todo o nosso respeito. Agradecer mais uma vez o Notório Saber, a Maíra, que está tentando entrar aqui, mas vou deixar o meu muito obrigada a ela e muito obrigada a participação de todos vocês. A gente deve falar um pouco mais sobre isso em algum outro momento e a gente vai mantendo contato. Até mais!